Você sente um cansaço profundo. Não é físico. É a exaustão de reviver a mesma cena, com atores diferentes. Você sabe exatamente o que vai acontecer. Você vê o precipício, mas você salta. Você escolhe a pessoa que te abandona. Você se entrega ao projeto que vai ruir. Você busca o familiar. E o familiar, para você, tem o cheiro da ferida. Este não é um acidente. Não é azar cósmico. É um padrão de lealdade. Uma lealdade cega ao seu trauma original. Pense nisso. O que te fere hoje é a exata réplica do que te deu uma falsa segurança no passado. O mecanismo que te protegeu quando você era vulnerável, hoje te aprisiona. O que era um escudo, agora é uma cela. Este é o paradoxo central da sua dor. Seu cérebro não busca a cura, ele busca a coerência. Ele busca a repetição, porque o trauma original ficou inconcluso. É uma história que precisa de um final diferente. Nós chamamos isso de sombra da cura. É o impulso inconsciente que te força a recriar o cenário exato da sua dor. Você não está tentando se punir, você está tentando consertar. Você está tentando provar que desta vez você tem controle, que desta vez você será forte o suficiente para curar aquela ferida primária. Você está preso na compulsão à repetição. Você se apaixona pelo inacessível, porque o abandono é um mapa que você sabe ler. Você se sabota na vitória, porque o fracasso é um ambiente conhecido. Você está programado, e a programação, mesmo que dolorosa, é confortável. É o inferno que você conhece. O primeiro passo para quebrar este ciclo não é lutar contra a dor, é entender por que você a escolhe. É reconhecer que a sua atração pelo que fere é, na verdade, um desesperado e mal direcionado ato de esperança. A esperança ilusória de, finalmente, reescrever o passado. Essa esperança ilusória de reescrever o passado é o motor silencioso por trás da sua autodestruição. Não é masoquismo. É o que a psicologia chama de repetição compulsiva. É o seu inconsciente gritando: desta vez eu serei forte o suficiente para mudar o final da história. Você não está buscando o trauma, você está buscando a reparação do trauma. Para entender isso, você precisa olhar para trás e reconhecer como seu sistema foi calibrado. Pense na sua infância, se você foi exposto cedo demais a responsabilidades adultas ou a emoções que não eram suas. Talvez você tenha sido a criança que cuidava dos pais ou que apaziguava o caos familiar. Isso é a parentificação. Nesse cenário, você aprendeu que seu valor não reside em ser, mas em fazer e em salvar. Você se tornou um solucionador de problemas crônico, um herói exausto. Esse padrão vicia. Você procura inconscientemente por parceiros, chefes ou situações que precisam ser salvas, porque essa dinâmica é a única que lhe dá o senso ilusório de controle e propósito. Você se sente útil no caos e inútil na paz. E para sobreviver a esse ambiente caótico ou imprevisível, você desenvolveu a hipervigilância. Você está constantemente escaneando o horizonte, procurando o próximo perigo, a próxima traição. Você espera o pior, não porque o deseja, mas porque, se ele acontecer, você pode dizer: eu sabia, eu estava preparado. Seu sistema nervoso vive em prontidão máxima. O impacto disso é físico, não apenas mental. Essa constante prontidão, essa vigilância eterna, esgota o seu sistema nervoso. Seu corpo não vive em paz, ele vive em estado de alerta máximo, em simpatia constante. Você confunde a ansiedade, a tensão e a pressa com produtividade, ou pior, com amor. A familiaridade da luta é mais reconfortante do que o silêncio da segurança. E enquanto você não reconhecer que a sua zona de conforto é na verdade a sua prisão mais dolorosa, você continuará a construir muros com as mesmas pedras que deveriam ter pavimentado o seu caminho para a liberdade. A cura não é sobre parar de sentir dor, é sobre parar de escolher a dor. A cura não é sobre parar de sentir dor, é sobre parar de escolher a dor. Mas por que nós escolhemos a dor? Por que a luta é o seu estado de alerta máximo? A familiaridade da luta é o seu luto invisível. A dor que você escolhe hoje é o eco de um luto que você nunca pôde processar.
É o luto pelo amor que não veio, luto pela infância que foi roubada, luto pelo eu que você precisou enterrar para sobreviver. Este é o luto invisível, e ele se manifesta como a atração pelo que fere. Você recria o drama, você recria o caos, você recria a rejeição, não porque você é masoquista, mas porque a repetição é a sua tentativa inconsciente de, desta vez, finalmente, consertar a cena original. É a esperança ilusória de que o trauma se resolva. Carl Jung chamava este mecanismo de sombra da cura, o impulso que nos força à repetição, à repetição, à repetição, na esperança de um resultado diferente. Mas você só consegue refazer o mesmo roteiro, a mesma dor, a mesma dor. E o que está por trás desta necessidade de repetição? O medo central, o medo do vazio, o medo da calmaria. Como dizia Sêneca, nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Você prefere a dor que já conhece, a tensão familiar, a luta constante, do que enfrentar a ausência de conflito. Porque, se não há luta, quem é você? Se não há drama para resolver, se não há ferida para defender, se não há crise para gerenciar, o que resta? O silêncio é a sua maior ameaça. O silêncio da segurança, o silêncio da estabilidade, o silêncio do eu que não precisa mais lutar para existir. Você está viciado na repetição, viciado no drama, viciado na repetição do que te fere. A chave para a liberdade não é a força, mas a consciência. Você precisa ver a repetição. Você precisa sentir a repetição. E então, você precisa parar de alimentar a repetição. Você precisa, acima de tudo, permitir o luto pelo drama que você está escolhendo deixar ir. A repetição compulsiva não é uma falha de caráter. É um mecanismo de sobrevivência mal adaptado. É a sombra da cura operando no piloto automático. Você não está buscando a felicidade. Você está buscando a familiaridade da dor. Se a sua história original continha abandono, o seu inconsciente irá arquitetar cenários onde você é abandonado novamente. Não para sofrer, mas para ter, desta vez, a ilusão de controle sobre o evento. Você tenta reescrever o final, mas só consegue repetir a cena. Isto se manifesta em todos os pilares da sua vida. Talvez você perceba que seus parceiros tendem a ter uma indisponibilidade emocional crônica. Você escolhe pessoas que exigem resgate, ou indivíduos que são frios e distantes. Você se torna o herói que precisa salvar, ou a vítima que precisa ser abandonada. Você não está apaixonado pela pessoa, você está apaixonado pela oportunidade de finalmente consertar a ferida original que o seu pai ou a sua mãe lhe causaram. No âmbito profissional, a repetição se manifesta como autossabotagem. Você se torna um adulto que sabota o próprio sucesso sempre que ele se aproxima demais da estabilidade. A promoção aparece, mas você encontra uma maneira de criar o caos. A oportunidade de crescimento surge, mas você entra em conflito direto com a figura de autoridade, recriando o campo de batalha da sua infância. Você busca a validação do chefe autoritário porque inconscientemente você ainda está tentando ganhar o amor da figura parental que nunca ouviu. Você não está fugindo do trabalho, você está fugindo da paz que o sucesso traria. Estes não são erros morais, são estratégias de enfrentamento. São mecanismos complexos que foram criados para manter a sua psique coesa quando você era muito jovem. Naquela época, o drama era a única forma de atenção que você recebia. A luta era a única prova de que você existia. O drama é um cobertor quente, mesmo que ele esteja pegando fogo. É a sua zona de conforto tóxica. E você precisa permitir-se o luto por este cobertor, para que possa finalmente sentir o calor do sol. Sentir o calor do sol é uma escolha ativa, um caminho de resgate que exige coragem e, acima de tudo, paciência. É um processo de 3 partes, que começa pela fundação. O primeiro passo é a reparentalização. Você precisa se tornar a mãe e o pai que você nunca teve, mas que a sua criança interior desesperadamente precisava. Isso significa dar a si mesmo as palavras de validação que faltaram, o abraço silencioso de aceitação e a permissão incondicional para ser imperfeito. É a construção lenta e estável de uma nova fundação de segurança interna, que não depende de fatores externos ou da intensidade de um conflito. O segundo movimento é confrontar a sombra da cura. Esta é a parte de você que inconscientemente insiste em revisitar o campo de batalha,
atraindo o caos na crença ilusória de que desta vez você pode vencer o trauma original. Você não precisa vencer o trauma, você precisa testemunhá-lo. É sobreviver a dor sem a necessidade urgente de reencená-la. É parar de usar os outros como atores em uma peça que só existe para provar a sua velha ferida. O terceiro e último passo é a integração. A cura não é eliminar o seu drama seeker, mas sim integrá-lo. Não se trata de se tornar uma pessoa nova, mas sim de se tornar a sua pessoa mais completa. Você não precisa mais usar a intensidade do caos para provar que está vivo. O paradoxo é resolvido quando você entende que a intensidade que você buscava no drama pode ser encontrada agora na profundidade da sua própria presença. Essa atração que você sente pelo que fere, essa compulsão em se aproximar da borda, ela não é um defeito, é um sinal. É o impulso da sua psique buscando o lar, mesmo que de forma distorcida. Permita-se voltar para casa. A jornada é longa, mas a paz é real. Seja gentil consigo mesmo. Você merece o sal.